Olá, eu vou falar agora sobre função afim. Esse daqui é o formato geral dessa equação. Então aqui ó, o x e o y são as variáveis, o x e o y são variáveis, e o a e o b são os coeficientes, eles são constantes normalmente, ok? E o b se chama coeficiente linear, enquanto o a se chama coeficiente angular. O que é o b? Detalhe, a função afim, o gráfico dela são retas, ok? Então, o que é o B? O B, ó, é esse ponto aqui, ó, é onde ele corta o eixo Y. Esse daqui é o B, que, diga-se de passagem, é maior que zero, tendo em vista que a origem está aqui. Aqui, ó, nessa outra função aqui, ó, que é uma reta também, ele tem esse formato aqui também. O B está localizado aqui. Além disso, ó, um outro ponto, vamos dizer assim, nobre que a gente tem nessa equação é a raiz. A raiz, ó, é o ponto onde ele corta o eixo. Ele corta o eixo x. O que é a raiz? A raiz é onde o y é igual a zero. Então aqui, ó, a raiz desse daqui é aqui, ó. Raiz é onde o y é igual a zero, ou seja, ele corta o eixo x. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu vou colocar uma equação qualquer. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, y menos 2x mais 3 igual a zero. Primeiramente, ó, ela não está no formato geral aqui, ó, no formato reduzido. Como é que eu faço para mudar? Eu vou passar o 2x e o 3x para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu inverto o sinal. Vai ficar assim, ó, y é 2x menos 3. Então, ó, se eu quiser calcular a raiz dessa equação, eu vou falar que o y, esse y aqui, ó, é igual a zero. E aí distingue, inclusive, o nome de função afim. Aqui, agora, eu estou falando de equação de primeiro grau. Ou seja, quando o y é igual a zero, eu estou falando de equação de primeiro grau. Quando eu tenho o y aqui, eu falo de função afim. Então, ó, agora, essa equação do primeiro grau aqui, para eu resolver, eu passo menos 3 para o outro lado, vai ficar 3 igual a 2x, porque meu objetivo é isolar o x, e, portanto, x é igual a 3 dividido por 2. Então, essa daqui é a raiz. Então, ó, vamos fazer o gráfico rapidinho aqui, só para vocês pegarem a ideia. Ó, então, ele vai cortar no menos 3, vamos fazer aqui, eita, aí. Aqui é o x e aqui é o y. Ele vai cortar, ó, o menos 3, ele é o b. Então ele corta o eixo y, ele corta aqui, ó. Aqui é o menos 3, ok? E o x3 sobre 2, que é esse cara aqui, ó, é a raiz. 3 sobre 2 é 1,5. É só dividir 3 por 2, vocês vão ver que vai dar 1,5. Então eu vou falar que é mais ou menos aqui, ó, é 3 sobre 2. Como eu tenho dois pontos, eu consigo definir uma reta. Ele passa exatamente aqui, tá? E aí já vamos falar para mais um conceito. Então eu já falei do coeficiente angular e da raiz. Agora falta o coeficiente angular, que é esse a aqui, ó. O que o a faz com a equação? O a, ele está relacionado à tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente do ângulo que sai, o valor numérico da tangente que sai do eixo x encontra a reta. Então a tangente desse ângulo é o valor do a. Esse é o valor do a. Ok? Mas eu não vou focar nisso agora. O que eu quero que vocês entendam é que nesse tipo de equação que ela está inclinada assim, a gente fala que o a é maior que zero. E quando o a for menor que zero, ó, ela vai estar inclinada desta forma aqui, ó. O ângulo que eu falei lá, nesse caso agora é aqui assim, ó. Tá? Aqui vai a tangente de alfa. Repara que nessa equação que eu desenhei aqui, que é a 2x, ó, o 2 é positivo. Portanto, ele está inclinado assim. Ok? Mais um detalhe importante. Quanto maior o a, maior a inclinação da reta. Então, ó, o a verdinho, vamos falar aqui o a da equação vermelhinha, o alfa aqui, ó, a tangente de alfa, que é o a do vermelhinho. O a do vermelhinho, ele é maior que o a
do verdinho, porque os ângulos são menores. Ok? Então vamos falar que aqui é a tangente de alfa também, eu vou chamar de alfa, mas é o A verdinho. Então o A maior, quanto maior a inclinação, mais ela fica inclinada. Então, ó, essa equação aqui, por exemplo, ó, se eu for escrever ela, como é que ela ficaria? Um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo só, tá? É y igual a 5x, ele corta mais ou menos aqui, ó, então mais 2, por exemplo. Então aqui, ó, o que está mandando no ângulo é o 5. Nessa equação verdinha aqui, ó, vamos falar que é y igual a 2x. Repara que o 2 é menor que o 5. Mas o b aqui também é menor, ó, então vai ter que ser menor que 2. Vamos falar que é 1. Tá bom? Então, essa alguns conceitos importantes de equação de função afim. Ó, o outro exemplo é como é que a gente pode calcular o valor do A. Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu estou te dando o gráfico e a minha missão é calcular, achar a equação neste formato aqui, y igual a x mais b. Como é que eu faço isso? Ó, existe uma forma de calcular o A, que é a definição da tangente, tá? Para quem conhece um pouco de geometria analítica, vai saber que isso aqui é a tangente. É o delta y, que é esse pedaço aqui, ó, dividido por delta x, que é o que eu fiz aqui, ó. Ok? Então, como é que eu faço nesse caso aqui, ó? Eu vou ter que estabelecer os pontos, porque eu preciso do y2 e y1, ó. Então, ó, esse ponto aqui da raiz, como eu sei, a raiz vale 4, ou seja, o x vale 4, o y vale 0. Isso é, inclusive, a definição de raiz, tá? E aqui, ó, o y vale alguma coisa, enquanto o x é 0. E lembrando que numa coordenada, num ponto, aqui é x, aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Vamos falar que aqui é y2 e aqui é y1. Aqui é x1, portanto, aqui é x2. Eu vou fazer essa subtração aqui, ó, eu posso fazer na ordem que eu quiser, mas desde que eu mantenho. Então, se eu começar por aqui e subtrair aqui, o próximo vai ter que ser daqui para cá. Eu posso fazer daqui para lá, posso. Mas se eu começar de um lado, eu tenho que manter. Então, ó, eu vou começar pelo 8 menos 0. Então, o y2 é 8 menos o y1, que é 0. Dividido. Agora o x, eu comecei por esse ponto aqui, então eu tenho que continuar. Ó. É x2 menos x1, ou seja, 0 menos 4. Vai dar 8 dividido por menos 4, que é igual a menos 2. Esse é o valor do A. Repara que deu negativo, por quê? Porque a inclinação é assim. E agora como é que a gente monta a equação? Ó? Eu já sei o A e eu sei o B também. Ó, o B aqui, ó. O B é 8. Então, ó, y é igual a menos 2x mais o B. O B vale quanto? 8. Como eu sei, o B é o ponto onde ele corta o eixo y. Agora, ó, um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ele é semelhante àquele anterior, com uma diferença. Eu não sei o valor do B. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui primeiro o A. Como é que eu calculo o A? A é delta y por delta x. Portanto, é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, ó, o que é y2? Vamos falar que aqui, ó, é y2, aqui é x2, aqui é y1 e aqui é x1. Então, 3 menos 2, então 3 menos 2, eu subtraí esse y com esse y aqui, dividido por x2, que é 4, menos 2. Então, é 4 menos 2. 3 menos 2 dá 2, 4 menos 2 dá 2 também. 2 dividido por 2 é 1. Esse é o meu A. Só que qual foi o problema aqui? Eu não sei o valor do B. Eu não sei onde ela corta o eixo X. O eixo Y, desculpa. É onde está o B, né? Eu não sei onde corta. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou primeiro colocar a incógnita mesmo. Ó. Eu vou colocar a incógnita aqui. Ó. B, eu quero descobrir o valor do B. Eu posso, ó, quando o X for 4, o Y vai ser 3.
Então, quando o x for 4, eu posso escrever isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, quando o x for 4, cadê, ó? Eu vou substituir o x aqui, ó. Então, quando o x for 4, o y vai ser quanto? Ó, quando o x for 4, o y é 3. Tá aqui 3. E aí eu repito aqui, ó, que eu não mexi, eu só repito, mais b. Aí, ó, pronto, agora eu consigo determinar o b. Ó, 4 vezes 1 é 4, eu vou passar para o outro lado, vai ficar 3 menos 4 igual a b. Como é o b que eu quero determinar, eu tenho que isolar ele. 3 menos 4, então b vale menos 1. Esse é o valor do b. E agora eu posso montar a equação. Eu tenho o valor do a, que é 1, e o valor do b, que é menos 1. Então vai ficar assim, ó, y é x, aqui tem o 1, tá? Eu não vou colocar o 1 porque não precisa. Você pode colocar o 1 se quiser, fica à vontade. Menos 1. Essa daqui é a equação dessa reta. E se eu quisesse achar a raiz, eu falaria que o y é igual a 0. E por último, ó, eu vou falar mais um pouquinho do a. Qual é a ideia do a? O a, eu falei para vocês que é a tangente do ângulo. Quando eu falo de tangente, eu tenho que dividir o delta y pelo delta x. Então o que vai acontecer aqui nessa questão aqui, ó? Você repara, ó, que você tem um valor fixo. Esse valor fixo aqui, isso aqui é questão estilo Enem, tá? Esse valor fixo aqui é o b. E o valor a é esse valor aqui, ó, quilômetro rodado. Então ele está dividindo os dois eixos. Então no caso aqui o y, ele vale reais. Reais. Enquanto o x vai valer quilômetros. Quilômetros. Como é que eu sei disso? Simplesmente porque, ó, é reais dividido por quilômetro. Então é 2 reais dividido por quilômetro. Se eu tiver rodar 2 quilômetros, eu vou gastar 4 reais. Se eu andar 6 quilômetros, eu vou gastar 12 reais, assim vai. Então aqui eu já tenho a equação da reta. Qual que é a equação da reta? Y, qual que é o valor do A? 2. 2x mais o B, que é 5. Esse é o valor fixo da corrida. Então o táxi cobra uma taxa física de 5 reais, mais 2 quilômetros por rodado. Agora eu vou construir o gráfico. Então, ó, eu já tenho o valor do B. O valor do B é onde ele corta o eixo Y. Tá aqui o valor do B. Eu posso achar outro ponto. Pode ser um ponto qualquer. Eu posso falar que X, por exemplo, é 2. Se eu falar que X é 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4, o Y vai valer 9. Então você vai lá e fala X é igual a 2, portanto o Y vale 9, que seria um ponto aqui assim, ó. Um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Aqui, ó. Ok? E aí, ó, eu chutei um ponto qualquer, mas eu posso também achar a raiz, ó. Qual que é a raiz da equação? Eu posso falar aqui, ó, eu vou escrever aqui por falta de espaço, ok? Vou falar que a raiz, ó, é 0. Então, ou seja, o y é 0, né? A raiz é 0 não, o y é 0. Portanto, eu passo menos 5 para o outro lado, vai ficar 2x, e o x vai valer menos 5 sobre 2. Então, a raiz, ó, dessa equação, ela está no negativo do x, ela corta o eixo x bem aqui, ó. Ó, bem aqui, ó, menos 2 quinto. Opa, desculpa, é menos 5 sobre 2, que é 2,5, tá? 5 sobre 2 é 2,5, metade desse tamanho aqui, ó. E aqui, ó, eu consigo já traçar reto, que eu já tenho 2 pontos. Na verdade, eu tenho até 3, né, que eu calculei um ali, ó. Ficou mal feita a reta, mas é uma reta, tá bom? Supõe-se que seja uma reta. Aí, ó, vamos continuar o problema. Ah, e detalhe, lembra que eu falei no vídeo passado sobre domínio e contradomínio? O domínio está relacionado ao eixo x, então o domínio dessa equação são os reais. E a imagem dessa equação, ou seja, o valor do y, repara que uma reta ela vai para o infinito. Então não tem muita coisa interessante aqui de domínio real, por isso que eu não falo muito, mas a imagem também são os reais. E o contradomínio também são os reais, porque corresponde a todas as imagens, tá bom? Então essa daqui é uma função bijetora. Ok? É uma função bijetora. Cada valor de x tem apenas um valor de y e a imagem é igual ao contradomínio. Portanto, nesse caso aqui ela é sobrejetora. E como cada valor de x
transforma em um valor de y, cada valor de x transforma em um valor de y. Eu falo que a função também é injetora. Ou seja, a soma disso aqui dá uma função bijetora. Então, continuando aqui, ó, se um cliente rodou 10 km, o que eu faço aqui? O cliente rodou 10 km. Quem que é o quilômetro? É o x. Então, ó, eu substituo aqui, ó. Então, eu vou ficar assim, ó. Y é igual a 2 vezes 10 mais 5. 2 vezes 10 é 20, mais 5, 25 o quê? Reais. Porque o y é reais. Ó, repara que eu obtive o valor de y. Agora, ó, o problema é o contrário. Ó. O motorista, ele ganhou 205 reais. Quem que é reais é o y. 205 reais. É igual a 2x mais 5. Passa o 5 para o outro lado, vai ficar 205 menos 5, igual a 2x, que vai dar 200, igual a 2x. Como o meu objetivo é achar o valor de x, ou seja, o quilômetro rodado, que é o eixo x, eu divido agora por 2, que vai dar 100. Então, ele rodou 100 quilômetros. Ok? É isso, muito obrigado, tchau, tchau.